No começo ele só colocou a pontinha, mas depois foi entrando até o fundo e me mostrou coisas que eu não conhecia. A sensação era indescritível. Um misto de medo, excitação e uma curiosidade que queimava em mim como brasa viva. Minhas mãos tremiam, meu coração pulsava forte contra as costelas, e eu sentia cada centímetro daquela invasão. Era como se um mundo novo estivesse se abrindo diante de mim, um mundo cheio de texturas, cheiros e sensações desconhecidas. E aquilo era só o começo. O que ele me pediu para fazer depois me deixou de pernas bambas. Juro, eu nunca tinha imaginado que seria capaz de algo assim. Era um território completamente inexplorado, um desafio que me testava, em todos os sentidos. Vocês já sentiram essa mistura de terror e fascínio? Essa vontade de fugir ao mesmo tempo que querem se entregar por completo? Deixa o like se você já sentiu esse tipo de calor. Preciso contar o que ele fez em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação. Cresci na roça, em uma casinha simples com paredes de barro batido e chão de terra. Minha avó sempre dizia: Maria, a vida é como amassar o pão. Às vezes a massa gruda, às vezes o forno está muito quente, mas no final, com paciência e dedicação, a gente sempre tira um pão quentinho da fornalha. E eu levava esse ensinamento para tudo na minha vida. Naquele dia em particular, o sol castigava a terra seca. O calor era intenso, sufocante. Eu estava exausta, mas não podia parar. Tinha uma tarefa importante para cumprir. Uma tarefa que exigia toda a minha força e concentração. Era um trabalho pesado, daqueles que fazem os músculos doerem e a testa escorrer suor. Mas eu era teimosa, acostumada a lutar pelo que queria. Meu pai sempre me dizia: filha, a gente tem que ser forte como o tronco de jatobá, firme e resistente às tempestades da vida. E eu, naquele momento, precisava de toda a força do jatobá para enfrentar o que estava por vir. A expectativa da primeira vez na roça era palpável. Aquele cheiro de terra molhada, tão característico do interior, invadia minhas narinas e me embriagava. Era uma mistura de ansiedade e excitação, como se eu estivesse prestes a mergulhar em um universo completamente novo. Lembro-me da textura áspera da terra sob meus pés descalços, da brisa fresca que acariciava meu rosto e do som dos pássaros cantando ao longe. Tudo era tão intenso, tão vívido. Eu mal podia esperar para aprender os segredos da terra com meu avô, um homem forte e experiente, cujas mãos calejadas contavam histórias de uma vida inteira, dedicada ao trabalho no campo. Ele tinha um jeito especial de lidar com a terra, uma delicadeza que contrastava com a força de seus braços. Observá-lo semear era como assistir a um ritual sagrado, um ato de amor e respeito pela natureza. A maneira como ele enterrava as sementes, com movimentos precisos e firmes, me fascinava. Era como se ele estivesse depositando ali não apenas sementes, mas também sonhos, esperanças e a promessa de uma colheita farta. Eu ansiava por aprender seus segredos, por sentir a terra entre meus dedos, por experimentar a satisfação de cultivar meu próprio alimento. A cada dia que passava, a ansiedade crescia, como uma planta sedenta por água. Eu queria absorver todo o conhecimento do meu avô, aprender cada detalhe do processo, desde o preparo da terra até a colheita dos frutos. Aquele cheiro de terra molhada que antes era apenas um aroma agradável, agora se transformava em um símbolo de promessa, de um futuro repleto de aprendizado e descobertas. Eu sabia que aquela experiência na roça seria transformadora, que me marcaria para sempre. E eu estava certa. O que aprendi com meu avô naqueles dias na roça foi muito além de plantar e colher. Aprendi sobre paciência, perseverança, respeito pela natureza e, acima de tudo, sobre a força que existe dentro de cada um de nós. Meu avô, com suas mãos calejadas e cheias de história, segurou, firme no cabo da enxada. A ferramenta, desgastada pelo tempo e pelo uso, parecia uma extensão do seu próprio corpo. Ele me olhou com aqueles olhos sábios, que guardavam a experiência de uma vida inteira dedicada à terra, e disse: Maria, a terra é como uma mulher. Precisa ser tratada com respeito, com carinho. Não adianta querer entrar de uma vez com força bruta. Tem que ir devagarinho, sentindo a textura, a temperatura, entendendo o ritmo dela. Ele então enfiou a ponta da enxada na terra, um movimento lento, preciso, quase sensual. No começo, só a pontinha, repetiu, enfatizando cada palavra, sentindo a resistência, a umidade, a vida que pulsa lá embaixo. Meus olhos acompanhavam cada movimento dele, hipnotizados. A maneira como ele manuseava a enxada, com tanta firmeza e delicadeza ao mesmo tempo,
Me deixava sem fôlego. Era como se ele estivesse dançando com a terra, numa coreografia ancestral, passada de geração em geração. Agora, você vai aprofundando, continuou ele, enquanto a enxada penetrava mais fundo na terra fofa. Devagar, sem pressa, sentindo a terra ceder aos poucos. É como um abraço, Maria. Um abraço forte, mas carinhoso. Ele me entregou a enxada, e eu, hesitante, a segurei com as 2 mãos. Minhas palmas, macias e inexperientes, pareciam estranhas em contato, com o cabo áspero da ferramenta. Tenta você agora, incentivou meu avô, com um sorriso encorajador. Sente a terra, Maria. Sente a vida que pulsa nela. Respirei fundo e encostei a ponta da enxada na terra. Fechei os olhos por um instante, tentando me conectar com aquela energia ancestral, com a sabedoria da terra. E então, comecei a cavar. No começo foi difícil. A enxada parecia pesada, desajeitada. Eu sentia meus músculos queimar, minhas mãos tremer. Mas aos poucos fui encontrando o ritmo, a força certa, o movimento preciso. A terra foi cedendo, abrindo-se para mim como um segredo a ser desvendado. E naquele momento, eu entendi o que meu avô queria dizer. Entendi a conexão profunda que existia entre ele e a terra. A dança sensual e sagrada que eles realizavam juntos. Entendi que a terra não era apenas um amontoado de poeira e pedras, mas um ser vivo, pulsante, cheio de mistérios e maravilhas a serem descobertas. E eu, naquele instante, me senti parte daquilo. Parte da terra, parte da vida, parte da história. Você já sentiu essa conexão com algo maior que você? Essa sensação de pertencimento, de fazer parte de um todo? Deixa o like se você já experimentou essa emoção. Preciso continuar essa história. Preciso contar o que aconteceu depois que a enxada finalmente entrou até o fundo, revelando os segredos ocultos da terra. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com a poeira da terra seca. A enxada, pesada e desajeitada em minhas mãos, parecia resistir a cada movimento. Meus braços, ainda fracos e desacostumados com o trabalho duro, queimavam como fogo. Eu sentia cada músculo reclamar, cada tendão esticar ao limite. O medo de me machucar, de não ser capaz de aguentar, me corroía por dentro. A cada golpe na terra, eu me perguntava se conseguiria terminar, se teria a força necessária para enfrentar aquele desafio. Aquele cabo grosso da enxada, áspero e resistente, parecia me desafiar, testar meus limites. A cada vez que eu o agarrava com mais força, sentia a madeira ceder um pouco, como se estivesse me acolhendo, me dando suporte. E eu precisava daquele suporte, daquela sensação de firmeza, para continuar. A ponta da enxada, afiada e reluzente, penetrava na terra com dificuldade. A terra seca e compacta, endurecida pelo sol implacável, parecia lutar contra mim, recusando-se a ceder. Eu sentia a resistência em cada movimento, como se a terra estivesse testando minha determinação, minha vontade de prosseguir. E eu, teimosa e persistente, continuava a cavar, a lutar contra aquela resistência implacável. Meu avô, paciente e sereno, me observava com atenção. Seus olhos, profundos e sábios, pareciam enxergar além da minha luta, além do meu cansaço, além do meu medo. Ele via a força que eu ainda não conseguia enxergar em mim mesma, a força que me impulsionava a continuar, a não desistir. Devagar, Maria, ele dizia com sua voz calma e tranquilizadora. Não precisa ter pressa. A terra vai te ensinar o ritmo. Suas palavras eram como um bálsamo para minha alma cansada, um alento em meio àquela batalha silenciosa contra a terra. Ele se aproximou de mim, colocou sua mão calejada sobre a minha e guiou meus movimentos. Sente a terra, Maria, ele repetia. Sente a vida que pulsa nela. E aos poucos, sob a orientação paciente do meu avô, eu comecei a entender. Comecei a sentir o ritmo da terra, a força que emanava dela, a vida que pulsava sob meus pés. A enxada, antes pesada e desajeitada, passou a ser uma extensão do meu próprio corpo, uma ferramenta que me permitia conectar com a terra, com a natureza, com a minha própria força interior. O medo de me machucar foi desaparecendo, substituído por uma sensação de poder, de controle, de domínio sobre a terra e sobre mim mesma. E naquele momento, eu soube que conseguiria. Soube que tinha a força necessária para enfrentar qualquer desafio, para superar qualquer obstáculo. A terra, que antes parecia uma inimiga implacável, agora se tornava minha aliada, minha mestra, minha guia. Com o tempo, ganhando confiança, enterrando a enxada mais fundo,
aprendendo a preparar a terra para o plantio e descobrindo os segredos da agricultura familiar, fui me tornando uma com a terra. A cada dia, a resistência inicial se transformava em prazer, em satisfação. A cada semente plantada, a cada broto que surgia da terra, eu sentia uma emoção indescritível, uma sensação de realização profunda. Era como se eu estivesse participando de um milagre, do ciclo da vida se renovando diante dos meus olhos. O cheiro da terra úmida, que antes me parecia forte e estranho, agora era como um perfume, um aroma que me embriagava e me conectava com a natureza. A textura da terra, antes áspera e seca, agora era macia e acolhedora, como um abraço da Mãe Terra. E a cada movimento da enxada, a cada vez que eu penetrava a terra com a ferramenta, eu sentia uma onda de calor percorrer meu corpo, uma energia vital que me revigorava e me fortalecia. Era como se a terra estivesse me dando de volta toda a energia que eu depositava nela, numa troca constante e harmoniosa. As mãos, antes delicadas e inexperientes, foram se calejando, se adaptando ao trabalho duro. Os músculos, antes fracos e doloridos, se tornaram fortes e resistentes. E eu, que antes era uma menina frágil e insegura, me transformei em uma mulher forte e confiante, capaz de enfrentar qualquer desafio. A enxada, que no início parecia um instrumento de tortura, se tornou uma extensão do meu próprio corpo, uma ferramenta que me permitia moldar a terra, criar vida, nutrir o mundo. E a cada golpe, a cada penetração profunda na terra fértil, eu sentia uma sensação de poder, de domínio, de conexão com a natureza. Era como se eu estivesse fazendo amor com a terra, numa dança sensual e sagrada, onde cada movimento era um ato de criação, de renascimento, de vida. Você já sentiu essa conexão profunda com a natureza? Essa sensação de fazer parte de algo maior, de estar em harmonia com o universo? Deixa o like se você já experimentou essa emoção única e transformadora. Preciso continuar essa história. Preciso contar o que aconteceu depois que eu dominei a arte de penetrar a terra, de me entregar por completo àquele ritual sagrado de plantar e colher. A satisfação de ver as sementes germinarem, o orgulho do trabalho árduo e a beleza da natureza se revelando. Era mágico acompanhar o crescimento das plantas, desde os primeiros brotos, tímidos até as folhas vibrantes e os frutos maduros. Cada nova folha, cada flor que desabrochava era uma vitória, uma prova da minha dedicação e do meu esforço. Lembro-me da primeira vez que colhi os frutos do meu trabalho. A sensação de segurar aqueles tomates vermelhos e suculentos nas mãos, ainda quentes do sol da manhã, foi indescritível. Era como se eu estivesse segurando o próprio sol, a própria vida. O sabor daqueles tomates, cultivados com minhas próprias mãos, era diferente de qualquer outro que eu já tivesse experimentado. Era o sabor da conquista, da perseverança, da conexão com a terra. E naquele momento, eu entendi a verdadeira lição do meu avô. Entendi que a vida, assim como a terra, precisa ser cultivada com paciência, dedicação e amor. Que as dificuldades, assim como as pragas que atacam as plantações, são apenas desafios a serem superados. E que a recompensa, assim como a colheita farta, é sempre proporcional ao esforço e à dedicação que empregamos. A terra me ensinou a ser forte, resiliente, a nunca desistir diante das adversidades. Me ensinou que a verdadeira força não está em evitar as quedas, mas em levantar-se depois de cada tropeço, com mais determinação e mais sabedoria. E assim, com a enxada nas mãos e o coração cheio de gratidão, eu continuei a cultivar a terra, a plantar sementes, a colher frutos, a nutrir a vida. E a cada ciclo que se completava, eu me sentia mais forte, mais conectada com a natureza, mais próxima da minha essência. Meu avô, com um sorriso no rosto, me mostrando os diferentes tipos de raízes, cada uma com sua forma, seu tamanho, sua história. Ele segurava uma cenoura robusta, com sua cor alaranjada, vibrante e a ponta afilada. "Olha só, Maria", ele dizia. "Esta aqui é a cenoura. Viu como ela é comprida e firme? Ela vai fundo na terra buscando os nutrientes lá embaixo. É como a vida, Maria. Às vezes precisamos ir fundo, enfrentar as dificuldades, para encontrar a nossa força, a nossa essência." Depois, ele me mostrou uma batata, com sua casca marrom e rugosa. "E esta aqui é a batata", continuou ele. "Ela cresce escondida debaixo da terra, protegida do sol e das intempéries. Ela nos ensina a ser humildes, a encontrar a beleza nas coisas simples, a valorizar o que está oculto aos olhos.
E assim, ele foi me mostrando cada raiz, cada planta, cada fruto da terra, compartilhando comigo sua sabedoria ancestral, seus conhecimentos acumulados ao longo de uma vida inteira dedicada à agricultura. Ele me ensinou a respeitar a terra, a cuidar dela, a entender seus ciclos, seus ritmos, seus segredos. Me ensinou que a terra não é apenas um amontoado de poeira e pedras, mas um ser vivo, pulsante, que nos nutre, nos sustenta, nos conecta com a nossa própria natureza. E eu, com o coração cheio de gratidão, absorvia cada palavra, cada gesto, cada ensinamento do meu avô, sabendo que estava recebendo um presente precioso, um legado que me acompanharia por toda a vida. Lembrem-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar. Deixem seu like e se inscrevam no canal para mais histórias inspiradoras como essa. E foi assim, plantando e colhendo, que eu entendi a lição mais profunda do meu avô. A terra sempre retribui quem a trata com carinho. Não importava o quão difícil fosse o trabalho, o quão cansativo fosse o dia, a terra sempre me recompensava com seus frutos saborosos, com a beleza de suas flores, com a energia vital que emanava de cada planta, de cada raiz, de cada semente que germinava. E essa lição, aprendida na prática, no contato direto com a terra, foi muito além da agricultura. Ela se estendeu para todos os aspectos da minha vida, me ensinando a ser paciente, persistente, a respeitar os ciclos da natureza, a confiar no tempo, a acreditar na força da vida que pulsa em cada um de nós. A enxada, que antes representava o trabalho árduo, a dificuldade, a luta pela sobrevivência, se transformou em um símbolo de conexão, de aprendizado, de transformação. Cada vez que eu a segurava, sentia a força da terra fluindo através de mim, me dando energia, me inspirando a continuar, a nunca desistir dos meus sonhos. E assim, com a enxada nas mãos e a lição do meu avô no coração, eu continuei a minha jornada, plantando sementes de esperança, cultivando sonhos, colhendo os frutos da minha dedicação e do meu amor pela vida. Lembrem-se sempre das palavras do meu avô. A terra sempre retribui quem a trata com carinho. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem essa história com alguém que precise se inspirar com a força da terra e a sabedoria da vida. E foi assim, aprendendo com a terra e com meu avô, que eu descobri a minha verdadeira força. A força de persistir, de não desistir diante dos desafios, de encontrar a beleza e a satisfação no que ir. Trabalho duro. A força de me conectar com a natureza, de respeitar seus ciclos, de aprender com seus ensinamentos. A força de plantar sementes de esperança e colher os frutos da minha dedicação. A enxada, que no começo parecia um instrumento de tortura, se tornou um símbolo da minha própria transformação, da minha jornada de aprendizado e crescimento. Ela me ensinou que a vida, assim como a terra, exige esforço, paciência e dedicação, mas que a recompensa, assim como a colheita farta, sempre chega para aqueles que persistem e acreditam na força da vida. Lembrem-se sempre da lição do meu avô. A terra sempre retribui quem a trata com carinho. E essa lição, meus amigos, vale para tudo na vida. Tratem as pessoas com carinho, tratem seus sonhos com carinho, tratem a si mesmos com carinho. E a vida, assim como a terra, retribuirá com toda a sua abundância. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem essa história com alguém que precise se inspirar com a força da terra, a sabedoria da vida e a importância do carinho. E nunca se esqueçam. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar e continuar plantando suas sementes, cultivando seus sonhos, colhendo seus frutos.